No bate-papo de hoje, nós vamos falar com Luiz Eduardo Saragiotto Silva, que é biólogo, ele é professor de escolas particulares na capital do estado, Cuiabá, e também atua como biólogo na Secretaria Estadual de Saúde do estado de Mato Grosso. E no bate-papo, você é o nosso convidado especial para ficar com a gente. Primeiro, vamos começar falando e explicando para os nossos ouvintes, professor, o que são os animais peçonhentos e animais venenosos? São duas coisas distintas, não? Ok, o animal peçonhento ele tem veneno e tem uma estrutura para poder injetar o veneno no outro animal. As cobras, por exemplo, têm o dente para poder injetar o veneno, o escorpião tem o ferrão dele, a aranha tem uma estrutura perto da boca, parecem dois ganchinhos chamados de quelíceras. Então, animal peçonhento tem veneno e consegue injetar o veneno no outro animal. Então, serpentes, aranhas, escorpiões, abelhas, arraias, bagres, são animais considerados peçonhentos. Agora, venenoso, ele tem o veneno, mas não consegue injetar o veneno no outro animal. Um bom exemplo disso é o sapo. O sapo tem veneno, mas ele não tem um dente ou um ferrão para poder injetar esse veneno. E qual a diferença de cobras, serpentes e víboras? Na verdade, nós somos de origem portuguesa, né? Os portugueses colonizaram o Brasil. Antes de chegar no Brasil, os portugueses já tinham um comércio intenso com a Índia. E na Índia tem uma serpente muito famosa, que é a naja, que os indianos chamam de cobra ranã, que significa cobra-rei. Só que a naja, ela tem aquele pescoço achatado só quando ela se sente ameaçada. Normalmente, quando ela está andando no chão, ela tem uma aparência normal como de qualquer outra serpente ou qualquer outra cobra. Então, quando os portugueses chegaram aqui e via os animais rastejando no chão, as nossas serpentes, eles, cobra, cobra. Então, nós chamamos as serpentes de cobra por influência dos portugueses. Mas o nome técnico, eu que sou um biólogo, vou trabalhar com isso, quando eu estou conversando com outro biólogo da mesma área, a gente acaba usando a expressão serpente, que é a expressão técnica. Mas, para a população, de uma forma geral, a comunicação é o que mais importa, né? Eles entenderem o assunto e a expressão cobra já é um sinônimo de serpente. A gente costuma ouvir aqueles ditados, aquela pessoa é uma víbora, né? Ou seja, é uma cobra, é uma serpente, está em casa, né? É que a víbora, todas as serpentes que tem, você olha na lateral da cabeça assim, toda serpente que tem dois furinhos para frente dos olhos são de um grupo chamado de viperídeos. Viperídeos é uma expressão técnica, que aí para uma expressão mais popular, a expressão víbora. Então, toda é uma serpente que tem veneno. Por exemplo, jararaca é do grupo das víboras, cascavel é do grupo das víboras e a surucucu é do grupo das víboras. Já a coral verdadeira, que é venenosa, não está no grupo das víboras, ela não tem esse segundo furinho, só tem o olho e o nariz. Ela não tem esse segundo furinho que a gente chama de fosseta loreal. É correto a gente dizer que a serpente ela picou ou mordeu, professor? Então, como regra geral, as que injetam veneno, a gente fala que ela picou, né? Porque ela mal encosta a boca, quando ela abre a boca, faz isso, quando ela abre a boca, o dente vai para fora, da boca. Então, quando ela abriu a boca, o dente vai para fora, ela simplesmente encosta no animal e já injetou o veneno. Ela não precisa morder, né? Morder. As que não têm veneno acabam mordendo, né? Como a sucuri, a jiboia, a caninana, essas mordem mesmo, né? Então, mas como regra geral, não tem assim, picada, mordida, a gente entende que se trata basicamente da mesma coisa, mas é uma expressão usada mais para peçonhentos, picada, e para as não peçonhentas, mordida. Professor, o senhor atua como biólogo na Secretaria Estadual de Saúde e acompanha de perto os números, as estatísticas do estado em termos de acidentes com esses animais. Qual a serpente que mais pica aqui no estado de Mato Grosso? Qual é a mais letal também? Nós temos no Brasil, em Mato Grosso, os mesmos 4 grupos de serpentes que são de interesse médico, aquelas que podem picar e provocar morte. Nós temos as jararacas, que é a campeã. As jararacas, elas são responsáveis por quase 90% dos acidentes. Em segundo lugar, vem as cascavéis, com cerca de 5 a 8% dos acidentes, aquela que tem guiso, né, chocalho, ela avisa, por isso que fica menos acidente. Aí depois vem a pico de jaca, que é comum na região de vocês, ela provoca em torno de 1 a 2%, e as corais verdadeiras, que provocam acidentes num percentual inferior a 1%, em 0 ponto alguma coisa. Então, em campeã de acidentes, a jararaca. Mas é que tem um veneno que acaba provocando mais morte em nosso país, e em Mato Grosso, as informações se repetem, é a cascavel. Esses animais, ano passado, as serpentes causaram em Mato Grosso mais ou menos 1.403 acidentes no ano passado, serpentes peçonhentas.
Tá? Desse número total de 1.403 acidentes, foram a óbito menos de 10 pessoas. Eu não sei exatamente o número certo, mas assim, oscila entre 5 a 10 pessoas, quase todos os anos falecem por esse tipo de acidente. Então, se você comparar aqui, quase 1.500 acidentes e morreram entre 5 a 10, até parece um número baixo, mas deveria ser 0, porque existe o soro que é capaz de salvar a vida das pessoas. O que, na verdade, às vezes acaba complicando e provocando a morte é porque as pessoas, infelizmente, às vezes não conseguem chegar em tempo no hospital para poder receber o soro. Aí muita gente quer saber, mas quanto tempo eu tenho, né? É meia hora, é 1 hora, são 2 horas? Isso é muito difícil a gente dizer. A gente sempre fala assim, após um acidente por picada de serpente ou picada de cobra, que é o mesmo animal, ir para o hospital o mais rápido possível. Que às vezes a cobra injetou pouco veneno. Aí nesse caso você tem mais tempo para poder chegar no hospital. Talvez você comece a ficar muito ruim depois de 5, 6, 7 horas. Agora, se ela injetou muito veneno, esse tempo fica reduzido. E nós nunca sabemos se ela injetou muito ou pouco veneno, né? Então, sempre que acontecer um acidente, tente ir o mais rápido possível. Quanto mais cedo você chegar no hospital, mais cedo ela receberá o soro, e o soro destrói o veneno. Aí as agressões que o veneno vão fazendo no seu corpo diminuem mais rápido e fica com menos risco de ter sequelas. A picada de cobra dói? Eu já ouvi aqui na pesquisa de pauta que tem algumas picadas de algumas cobras que chega a não doer. Toda picada é como se fosse uma agulha entrando na sua pele. Então, a dor vai acontecer. Principalmente picada de jararaca. A dor acontece na hora e ela persiste enquanto a pessoa estiver sofrendo do envenenamento. Então, a picada de jararaca é uma picada que dói muito. A pico de jaca, a mesma coisa. A picada de cascavel e de coral, que é um pouco diferente. O efeito do veneno é chamado de neurotóxico, uma das frações do veneno. Então, no momento da picada, como furou a sua pele, dói, mas depois de uns 20 a 30 minutos, começa a ficar com a sensação de dormência. Vai adormecendo o local da picada, aí a dor desaparece naquele momento. Mas, no momento da picada, com certeza, sempre vai doer porque está furando a sua pele. Professor, desde o animal jovem, ainda filhote, ele já contém o veneno, mesmo que o adulto. Se ele é de uma espécie peçonhenta ou venenosa, né, vamos usar a expressão peçonhenta que é mais adequado, ele nasce com veneno. O filhotinho de jararaca já nasce com veneno, de cascavel também, de pico de jaca e também da coral verdadeira. E aqueles que não têm veneno nunca vão ter. E é muito comum, eu ouço nos meus bate-papos nas palestras, as pessoas perguntarem se a jiboia tem veneno em agosto. Jiboia nunca vai ter veneno em nenhum período do ano. O agosto é o mês que muita gente tem como o pior mês do ano, né? E ali acontecem algumas coisas que nem sempre são boas, como a gente está vendo, né? Passamos por um agosto duro, né? Estamos entrando em setembro também com bastante dificuldade, mas quem nasce com veneno vai ter veneno sempre. Quem nasce sem veneno nunca terá veneno. Professor, falando em agosto, mas existe uma época do ano em que os animais, as serpentes atacam mais, acontecem os acidentes com maior frequência, principalmente esse período que vivemos de muito calor? A região de vocês é uma região que é um pouco diferente da região onde eu moro. Aqui nas proximidades de Cuiabá, a secura é absurda, né? Diminui muito a oferta de alimento. Quando diminui muito a oferta de alimento, mais o lance das queimadas, o animal acaba tendo que se deslocar mais para conseguir uma refeição. E nesse deslocamento maior, acaba tendo um risco maior de encontrar com o ser humano. Então eu não sei aí, para o norte, eu não sei se está chovendo ou não, mas pense assim, sempre no período da seca, o bicho vai ter que se deslocar mais para tentar buscar comida. E, obviamente, aí o risco de um acidente fica aumentado. Professor, então vamos lá para a parte prática. O cidadão está lá no campo e ele tomou uma picada de uma serpente. Qual que é o primeiro procedimento que ele deve fazer? Tem alguns mitos, por exemplo, de colocar o torniquete. Isso é recomendado? Então, o torniquete, que é amarrar o local da picada, né? As pessoas amarravam o local da picada antigamente e furavam, às vezes, para tentar sugar o sangue, são práticas que hoje a medicina entende que não ajudam em absolutamente nada, né? Os profissionais do Butantan, os médicos do Butantan, nos orientaram num curso que eu tive recente lá, e eles nos disseram exatamente isso, que nenhuma ação mecânica. O que eu posso fazer no local da picada? Lavar o local da picada, porque a boca da cobra, além de veneno, tem bactérias. Se você tiver água e sabão, lavar com gelo à disposição, coloque o gelo em cima do local da picada, porque o gelo diminui a circulação do sangue, mas não para. Aí que muita gente no passado amarrava por achar que amarrando o veneno se espalhar pelo resto do corpo.
cidade, o veneno vai ficar mais concentrado na área que está amarrada, isso é verdade. Só que o veneno ficando concentrado ali, ele vai iniciar o processo de destruição daquela região mais rápido. Se eu deixo o veneno espalhar pelo corpo, ele vai demorar mais para iniciar suas agressões, porque ele está mais diluído. Correto? E o fato de amarrar também, eu impeço que o sangue com oxigênio chegue naquela região. Se o sangue com oxigênio não chega ali, as células daquela área começam a morrer. Então, amarrar torniquete ou garrote é uma prática condenada atualmente. A medicina diz que só prejudica a situação, só fica pior, não melhora em nada. Perfurar muito menos, porque a maioria dos envenenamentos de jararaca e de pico de jaca causam hemorragia. Se eu furar, vai sangrar mais ainda e a pessoa tem um risco maior de morrer por quadros hemorrágicos. Então, ação local, só lavar com água e sabão. Se tiver gelo, o gelo em cima do local da picada, coloque o gelo com um pano, porque se eu colocar o gelo direto na pele, vai queimar. E a pessoa pode beber água numa quantidade suficiente, não em excesso, tá? Mas tem que estar sempre bem se hidratando, sem exageros, mas hidratando. E o membro afetado, leva ele inclinado para cima. Né? Se é no braço para cima. Não precisa ficar com a mão assim. Coloca ela no peito, assim, ó, na altura do peito. E se você ficar assim, você não suporta. Chega uma hora que vai estar doendo o seu braço, você não aguenta. Então deixa na altura do peito, mas inclinado para cima. Você pode me dizer, mas o veneno não vai descer mais rápido? Na verdade, não é assim que funciona. O sangue tem que passar naquela região, absorver o veneno para levar para as outras áreas do corpo. Se o membro está inclinado, é mais difícil o sangue chegar lá em cima. Consequentemente, o espalhar do veneno fica mais lento. Então, lavar com água e sabão, colocar o gelo se tiver e o membro afetado inclinado para cima. Mas se eu estiver sozinho, eu tiver que caminhar. Entre caminhar e correr, o que é melhor? Vamos supor que foi uma picada no pé. Né? A picada no pé ou na perna, que é mais comum, 80% dos casos é na perna, do joelho para baixo. Então, entre correr e caminhar, é melhor que eu faça uma caminhada com pressa, uma caminhada ligeira, até chegar no local onde eu possa ficar deitado o mais tranquilo possível e ser encaminhado o quanto antes para o hospital público da cidade. Sempre o hospital público. Professor, naquela época se dizia também que fazer os furinhos em volta da mordida, fazer a sucção ou chupar o veneno, as coisas absurdas que falavam antigamente, que isso na prática não funciona nada, professor. Com certeza. Hoje em dia, a ciência evoluiu, a medicina também, eles entendem que essas práticas não ajudam, acabam piorando o problema. Professor, no campo, para o nosso agricultor, produtor rural, que lida diariamente com pastagens, com áreas que estão mais propícias de estarem esses animais, quais são as recomendações? Olha, Ivan, como regra geral, o trabalhador rural ele tem que ter, no mínimo, aquele equipamento de segurança, que é uma botina boa. Se ele não pode comprar uma bota, pelo menos uma perneira, porque a maioria dos acidentes acontecem do joelho para baixo. Então, se eu proteger bem até a altura do joelho, mesmo que eu me encontre com um animal desse, o risco de um acidente fica diminuído. E manter os olhos bem abertos, né? Eu falo muito assim, as pessoas aqui nas proximidades de Cuiabá, quando vão passear, né? As pessoas estão muito acostumadas com o quê? Com shopping, com calçadas de cidade. As pessoas são muito urbanizadas. Eu não sei se é a realidade de vocês, mas essa urbanização, eu quando criança fui criado na zona rural. Então, meu pai sempre dizia, ó, sacode o calçado antes de botar no pé, a roupa tá no chão, olha primeiro se não tem nenhum bicho dentro. Então a gente era criado com mais, como dizem, você ficava mais veiaco, né? No ambiente como esse. Então, tá no meio do mato, você não pode dar bobeira. Ali é o ambiente do animal, ele se camufla muito bem. Então, ande sempre de olhos bem abertos. Se tiver possível, anda com a vara na mão. Tá andando num local meio sujo, vai cutucando ali com a vara antes, para você saber se não tem nenhum bicho ali. Colocar a mão no local sujo, sem nenhuma proteção, é um risco muito grande, né? Então, o simples fato de você estar bem calçado, uma perneira, uma bota, isso já te protege bastante. Diminui em 80% o risco de um acidente. E claro que ninguém quer ser picado, né, de forma alguma, mas se acontecer o acidente, aí obviamente é aquela recomendação que eu disse, né, lavar com água e sabão, colocar o gelo se tiver à disposição, deixar a pessoa o mais calma possível e tentar levá-la para o hospital. Bom, nós estamos falando com o professor Luiz Eduardo Saragiotto Silva, biólogo, que também é biólogo da Secretaria Estadual de Saúde, aqui no nosso programa de hoje, falando sobre os animais peçonhentos. Professor, como saber se uma serpente é venenosa ou se ela é peçonhenta? Até porque a gente aprendeu, né? Todos nós damos uma aí de entendido de animais peçonhentos. A cobra com a cabeça triangulada é venenosa, mas a jiboia é cabeça triangulada e não é venenosa ou não é peçonhenta. Como é que a gente consegue distinguir uma cobra peçonhenta?
Ok. Não é tão fácil, viu, Ivan? Porque, primeiro que tem muitas cobras parecidas na natureza. Inclusive, tem jararaca, só para você ter uma ideia, jararaca tem 26 espécies diferentes no Brasil. Cascavel tem menos. A cascavel não tem como não saber, né? Porque ela tem guiso, ela sacode o guiso dela lá, todo mundo sabe que se trata de uma cascavel. A jararaca é um pouco mais difícil. Agora, tem as serpentes que não são peçonhentas e são super parecidas com jararaca. Então, eu vou ser bem honesto com você. Quem tem vivência de roça, de sítio, tem mais acostumado a ver isso, né? Então, consegue com mais clareza saber que bicho é. Mas quem não tem essa vivência, realmente é muito difícil. Olhando a cobra de lado, vou ficar aqui de lado, ela tem o olho. Para frente do olho, ela tem o nariz. Se ela tiver um segundo buraquinho entre o olho e o nariz, um segundo buraquinho que a gente chama de fosseta loreal, isso só tem em cobra peçonhenta. Na jararaca tem, na pico de jaca tem e na cascavel tem, tá? Então, essas três têm para frente dos olhos 2 furinhos. Só que quando uma pessoa mata uma cobra, o que ela faz? Ela arrebenta a cabeça da cobra, ela esmaga a cabeça da cobra. Então fica difícil você visualizar isso. Eu tenho o olho treinado, eu vejo esse bicho todos os dias desde 2003. Eu posso ver um pedaço de uma serpente e para mim é fácil fazer a identificação. Mas quem não tem essa vivência, realmente não é fácil, tá? Porque a observação da cabeça seria fácil se você tivesse como chegar perto. Então, agora sim, se for sacrifício, às vezes tem circunstâncias que tem que abater o animal, né? Você não sabe capturar o animal, ele está ali perto de você, perto de uma criação sua, ou perto de alguém da sua família, e você não tem outra alternativa a não ser abater o animal. Então, se for abater o animal, tenta preservar a cabeça dele, bate no meio do animal, ou corta ele no meio, mas deixa a cabeça preservada para você poder olhar depois se é ou se não é uma serpente peçonhenta. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu sou meio avesso com mídia social, então eu criei dentro do Instagram, eu criei um título que é "Que cobra é essa?", uma interrogação, né? Uma pergunta, que cobra é essa? Então, se as pessoas, no Instagram, se as pessoas tiverem uma foto de um animal, manda para mim que eu faço a identificação na hora e mando a resposta para saber se é uma jararaca, se é uma pico de jaca, se é uma coral, se é uma cobra cipó que não tem veneno. Agora também tem a cobra cipó que possui veneno, mas é um veneno mais fraco. Então, tentar criar esse ponto de comunicação, porque a vivência de conhecer o bicho é só de quem realmente tem mesmo esse contato com o animal. Quem vê o bicho muito de vez em quando tem dificuldade de reconhecer se é ou se não é peçonhenta. A dica mais simples é observar. A cabeça triangular, ela muda muito. Você falou da jiboia. A jiboia tem cabeça triangular e não é venenosa. É que esse padrão, Ivan, foi criado um padrão europeu, que não se repete aqui no Brasil. Então tem muitas exceções de cobras com cabeça triangular que não são venenosas. Então fica difícil saber pela observação do formato da cabeça e se tem, eles também costumam falar o estreitamento da cauda, a cauda que afina bruscamente. Não é tão simples assim. E a maioria das pessoas, quando vê uma cobra, não quer chegar perto, ele quer se afastar e, obviamente, tem dificuldade na identificação. Então, se quiser tirar uma foto do bicho, se não der para mandar no Instagram, manda para o Ivan aí. Posso falar isso, Ivan? Claro. Manda a foto para o Ivan repassa para mim e a gente devolve a informação imediatamente. Então, a coral é a única que não tem a fosseta loreal. Quando você olhar a carinha da coral de lado, ela só vai ter o olho e o nariz, nada mais. Então, ela é a exceção das serpentes peçonhentas. Então, a coral a gente identifica pela cor. O padrão de cor dela, você consegue saber se é coral verdadeira ou se é coral falsa. Mas eu digo assim, é fácil para mim que trabalho com isso. Para as pessoas que não têm contato com esse animal ou contato muito raramente, é difícil fazer identificação para saber se é verdadeira ou falsa. Tem uma dica bem simples. Se ela tiver a barriga branca só tem nas falsas corais. A coral verdadeira, as cores dela, o preto, o vermelho e o branco, eles contornam tanto as costas quanto a barriga. Mas aí, na dúvida, é melhor mandar a foto, ou se for abater o animal, né? Tocar no animal nunca, gente. O animal não tem perna para te chutar e nem braço para te empurrar. Se você encostar nele, o que ele vai fazer? Ele vai te morder. É a defesa dele, tá? Então, o bicho tem medo da gente também. Então, se possível, tirar uma foto, ou se for necessário, abater o animal e depois você vai examinar se ele tem ou não essas características. O professor tem hábitos diferentes, né, dessas serpentes. Por exemplo, tem a serpente que ela atua mais à noite, mais de dia, eu digo na forma de caça, né, dos seus alimentos, mas que nesse momento pode também ter um acidente com o ser humano? As serpentes de peçonhentas, jararaca, cascavel, pico de jaca e coral, elas são mais ativas à noite. Por que as serpentes são mais ativas à noite? Não somente elas, mas a grande maioria delas. Na natureza, se ela ficar andando durante o dia, um predador pode achar ela com mais facilidade.
Que animal preda uma serpente? Uma coruja, um gavião. Não sei se na região de vocês tem aqui, mas próximo de Cuiabá tem um animal chamado siriema. A siriema é um grande predador de cobras. E ainda tem cobras que comem cobra. Tem uma cobra chamada mussurana, ela é toda preta, ela é predadora de outras cobras, inclusive de cobras venenosas. Ela mata e come cascavéis e jararacas, ela é imune ao veneno delas, não sofre com o veneno delas, e ela é matadora de cobras venenosas. A coral verdadeira também come outras cobras. Então, elas são mais ativas à noite por outro motivo também, o calor. Nós, quando estamos no calor, a gente consegue regular a nossa temperatura. Se começa a esquentar o corpo, você transpira e baixa a temperatura. As cobras não têm glândulas sudoríparas, elas não transpiram, elas não conseguem ficar suada. Então, se ela ficar num ambiente quente, o corpo dela vai esquentando, 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 e ela pode morrer por conta disso. À noite, como não tem o calor do sol, então elas conseguem transitar sem esse risco. Então, elas são mais ativas. E à noite também, elas não enxergam, tá? As cobras enxergam muito mal. Então, elas se orientam mais pelo olfato e pela vibração do solo. Quando você vai andando, você treme a terra, né? Dá uma tremidinha ali, ela consegue perceber pela vibração, se é uma vibração grande, animal grande, vibração pequena, animal pequeno. Então ela sente muito o calor também que você solta do corpo. Ela percebe o calor que você solta do corpo quando você se aproxima dela. Mas a visão delas é péssima. Então elas perceberam que para elas é mais vantagem se movimentar e caçar à noite do que durante o dia. Durante o dia seria mais risco, porque ela pode ser vista tanto por nós quanto por um predador e ser abatida. A serpente, ela ataca as pessoas por si só ou quando elas se sentem ameaçadas? Existem cobras ou serpentes que correm atrás do ser humano? Na verdade, não, tá? Como regra geral, as serpentes morrem de medo da gente. Às vezes ela ataca por qual motivo? Porque está muito perto dela, ela se sente ameaçada e acaba atacando. Isso é o que é o mais comum. Agora, ela correr atrás de você, tem uma história que eu sempre gosto de contar, que é da caninana, né? O pessoal fala que a caninana corre atrás, chicoteia, fica batendo a cauda na pessoa. Na verdade é assim, a caninana é uma cobra muito rápida, não tem veneno, mas é uma das cobras mais rápidas que existem no nosso país. E ela é uma cobra muito ligeira. Então, às vezes você encontra uma caninana, ela te percebe, você percebe, os dois se assustam e saem correndo. Só que você corre na mesma direção dela, então dá dando a impressão que ela está correndo atrás de você. Na verdade, ela também está tentando fugir, só que ela enxerga muito mal, e às vezes os dois correm na mesma direção, e a pessoa fica com a impressão de que ela estava correndo atrás dele. O que pode acontecer é assim, quando você acua ela num canto, ela pode vir em cima de você, dando ameaça que ela vai te dar o bote para você sair de perto dela e ela poder fugir. Mas ela correr atrás de você, não. Serpente nenhuma faz isso. Às vezes é uma coincidência, os dois se assustam e correm na mesma direção. A serpente, ela pode inocular o seu veneno, professor, à distância? Eu me recordo que, me parece que a naja faz isso, né? Esse animal que é mais do Oriente Médio. A cobra, ela consegue inocular, jogar o veneno, por exemplo, na sua presa? Na verdade, pensando em Brasil, não temos esse animal. Mas se você for uma vez para o continente africano ou asiático, lá existe uma naja que consegue mandar o veneno dela à distância sem encostar na pessoa, né? Tanto que ela é chamada de naja cuspideira. Quando ela se sente ameaçada, ela pode fazer isso, mas no Brasil não. Ótimo, menos mal. Professor, fui para a pescaria. Quando a gente encosta na barranca do rio, a primeira coisa que a gente olha para a água, aí será que não tem uma sucuri aqui? Qual que é o perigo da sucuri para quem vai para a beira do rio pescar, para quem gosta de sair para os rios, lagos, enfim? A sucuri é um animal que vive muitos anos, 50, 60 anos, chega até 8, 10 metros de comprimento e que raramente morderia uma pessoa ou mataria uma pessoa, né? A gente ouve falar de vez em quando, são histórias que nem sempre são verdadeiras. Pode ser que aconteça, não é impossível ela comer uma pessoa, porque ela come um bezerro. Um boi ela não consegue comer, tá? Mas um bezerro ela consegue comer, um cachorro também, uma anta, um porco, mas uma pessoa também poderia se alimentar, mas é um caso muito raro. Porque esse animal, ele tem medo da gente também. Qualquer barulho incomoda ele tenta se afastar. Uma coisa que é bastante comum, que eu já ouvi, às vezes a pessoa vai pescando e tem aquele saco que ele guarda o peixe. E esse saco, para conservar o peixe vivo por mais tempo, ele deixa esse saco fora do barco, né, em contato com a água. Acho que é coval que se chama, não me lembro certo o nome desse reservatório que eles colocam o peixe. E a sucuri come peixe também. Então eu já vi cenas onde relataram para mim da sucuri, ela botar a cabecinha em cima do barco, mas atraída pelo cheiro do peixe, e não que queria atacar o ser humano, tá? Agora, ficar parado muito tempo na beira do rio, sozinho,
Aí pode acontecer do animal querer te atacar, porque a sucuri ela fica horas embaixo d'água te examinando ali, ou examinando a presa dela. Às vezes ela fica dias, na verdade, aguardando uma situação adequada para poder dar um bote. Agora, tá com barulho, acabou de chegar com o barco, tudo aquilo ameaça ela acaba tentando se afastar. Então esse bicho mais tem medo da gente do que o contrário. É que existe aí, na verdade, uma preocupação muito grande, que é um animal grande, se ele der um bote, realmente é difícil sair dele sozinho, mas tendo outra pessoa, aí você consegue desenrolar ela. E a sucuri, assim, quando ela morde, as dentes dela, certo? Ela morde, quanto mais você puxa, mais o dela entra na carne do animal ou na carne da pessoa. Eu já vi cenas onde os caras, a sucuri no bezerro, aí as pessoas puxavam a sucuri, ela não soltaram, cortaram ela ao meio, ela continuou pendurada no bezerro, porque os dentes dela são voltados para trás. Então, quanto mais você puxa, mais o dente entra na carne. Então, cortar o bicho ao meio, ele continuava pendurado, agarrado ali no animal. Mas, mano, é raro, né? Claro que ir pescar sozinho é um risco maior, eu não recomendo, né? E o ideal é que você vá sempre com alguém, porque se surgir uma situação de emergência, a pessoa pode se socorrer e se livrar do problema. Aqui o pessoal gosta muito de ir para os rios tomarem banho, né? E às vezes entra em rios, lagos que estão há muito tempo sem movimentação. Esses locais que podem aí ter alguma sucuri morando. É perigoso as pessoas entrarem na água junto com esse animal? Com essa agitação toda, Ivan, com certeza o animal ele não vai querer atacar, ele vai querer fugir desse local, ele vai querer se afastar desse local. Isso é o mais comum de acontecer. Tá ótimo. Professor, vamos tirar aqui uma dúvida. Eu cresci ouvindo falar que as cascavéis, né, que tem um guiso, o senhor já falou, que é o chocalho ali, que ela balança e escuta-se de longe, mas eu ouvi falar que cada anelzinho daquele chocalho ali representa um ano do animal. Não é bem isso não, né, professor? É mito? É mito, isso é mito. A cascavel, como qualquer outra cobra, no seu crescimento ela vai trocando de pele. É como se ela fosse trocando de roupa, podemos dizer assim. No crescimento dela, ela vai trocando de pele. E na cascavel, ela tem um carocinho na ponta da cauda. Quando vai trocar a pele, um pedaço da pele fica preso ali e não se solta. E esse pedacinho seca e forma o primeiro gomo do guiso. Daqui a pouco ela troca de pele de novo. Aí forma um segundo gomo do guiso. Ela pode trocar de pele entre 7 a 8 vezes por ano. Então, em um único ano, ela vai formar 7 a 8 gominhos. Então, a relação da idade das cascavéis com o número de gomos do guiso, isso é mito. Então, tem a ver com as trocas de pele, mas ela faz muitas trocas de pele ao longo do ano, entre 5 a 8 trocas, isso é bastante comum. Então, se eu encontrar uma cascavel com um guiso com 12 gomos, é porque ela trocou de pele no último período de tempo 12 vezes, mas não significa que ela tenha 12 anos. As cascavéis vivem em média 30 anos. E ao longo dessa vida, com certeza, ela vai trocar de guiso muitas vezes. Quando ele fica grande, ele acaba quebrando e ela volta a formar novos a partir das novas trocas de pele. Tá aí, a minha mãe tá ouvindo agora, mãe, não é verdade a história do guiso lá, 12, 13 anos que tinha cascavel, viu? Pode ficar tranquila. Professor, vamos tirar uma outra dúvida do nosso ouvinte. As pessoas perguntam o seguinte: a cobra, ela produz ali o veneno, né? A serpente produz o veneno, que quando ela ataca a presa, as duas presas ali injetam o veneno. As pessoas perguntam, por que essas cobras não morrem com o próprio veneno? Até tem um ditado, né? Morreu com o próprio veneno. E se ela picar uma outra serpente da mesma espécie, ela pode matar a outra serpente? Não mata. Já presenciei várias situações, porque eu trabalhava num espaço onde nós tínhamos quase 400 cobras vivas, e a maioria eram jararacas e cascavéis. Então, às vezes, quando você vai alimentar o animal, manejar ele, quando você encosta o gancho nele para poder manejar, ela vira e se pica. Não porque ela queria se picar, ela queria picar o gancho e acabava picando ela mesma. Então, eu já presenciei várias vezes essa circunstância, ela não morre pelo próprio veneno, aí, então essa história é mais mito do que verdade. Mas se ela pica a cobra da outra espécie, professor, uma jararaca picou ali uma cascavel, por exemplo, ou vice-versa, corre o risco de uma matar a outra? Aí sim, aí é possível que o envenenamento de uma consiga matar a outra se forem de espécies diferentes. Mas que cobra que come cobra, por exemplo, a coral come outras cobras. Então ela consegue matar com envenenamento. Já a jararaca não come outras cobras. Ela poderia picar numa situação de luta, mas se alimentar do animal, não.
Professor, como é que o veneno, depois da picada ali do animal, como é que ele age no corpo? Ele fica no local da picada, ele atingindo as nossas artérias, ele circula rapidamente pelo corpo, daí vai aquela questão do tempo de procurar ajuda médica. Como é que ele age no nosso organismo? Como regra geral, o veneno, ele não fica no local da picada. Esse veneno vai acabar se espalhando para o restante do corpo. E tem algumas pessoas que têm o azar da picada ser dentro de uma veia. Quando a picada é dentro de um vaso sanguíneo, esse espalhar do veneno acontece com maior velocidade, aí essa pessoa teria menos tempo para buscar o socorro. Já quando é picado, pega só na musculatura, aí devagarinho o sangue vai absorvendo esse veneno e o processo de espalhar acaba se tornando mais lento. Então o veneno não fica no local da picada, ele vai se espalhando pelo corpo todo. Só que para isso acontecer, demora algumas horas, que é exatamente o tempo que as pessoas têm para poder ser socorridas. Certo, então vamos entrar agora no campo do tratamento, né, de uma possível picada aí de uma serpente. A gente conhece o soro antiofídico, né, que é produzido aí pelo Instituto Butantan, como outros institutos no Brasil, mas o Butantan é o mais conhecido, é o que produz inclusive para o Ministério da Saúde. Como é que funciona o soro antiofídico? Ele é produzido pelo próprio veneno do animal, daquela espécie, professor? Exatamente. O Instituto Butantan em São Paulo tem centenas de cobras que eles usam para tirar o veneno. Então, eles tiram o veneno da cobra a cada 20 dias. Então, eles tiram o veneno da serpente, aí daí 20 dias pode tirar de novo, porque já encheu a bolsa novamente. Eles tiram esse veneno e mandam para a fazenda deles. Eles têm uma fazenda próxima de São Paulo, onde eles têm uma tropa de mais de 700 cavalos só para essa finalidade. Aí eles injetam no cavalo uma pequena dosagem do veneno, porque se injetasse uma dosagem equivalente à picada, o cavalo morreria também. Então injetam um pouquinho desse veneno, porque toda vez que qualquer animal, inclusive a gente, quando você recebe uma substância estranha dentro de você, o seu sistema de defesa estuda essa substância estranha e começa a fabricar uma arma contra ela. Essa arma é chamada de anticorpos. Então isso acontece com os cavalos. O cavalo recebeu o veneno da serpente e cerca de 10 a 15 dias ele estuda aquela substância e começa a fabricar os anticorpos. Essa substância é tirada do sangue do cavalo, passa por vários processos de purificação e é colocado em ampolas. Essas ampolas com anticorpos fabricados pelo cavalo que vão salvar a vida de uma pessoa picada por cobra, ou por aranha, ou por escorpião. Só que os soros são específicos. Por exemplo, tem o soro só para o envenenamento de jararaca, tem o soro só para o veneno de cascavel. Então, se eu quero fazer os cavalos produzirem anticorpos contra o veneno da jararaca, eu injeto no cavalo o veneno da jararaca. Se eu quero que ele produza anticorpos contra o veneno da cascavel, aí eu injeto o veneno da cascavel e assim por diante. Então, só para ter uma ideia, Ivan, da tirada do veneno da cobra, aplicou no cavalo, extrai esse anticorpo, passa por vários processos de purificação. Sabe quanto tempo leva? É uma gestação. São 9 meses do começo até o final da produção. Aí esse produto está pronto, o Instituto Butantan vende para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde distribui isso para as secretarias estaduais de saúde de todos os estados do Brasil, inclusive do Mato Grosso. E Mato Grosso chega em Cuiabá e depois de Cuiabá espalha isso, distribui isso para 70 municípios do nosso estado. Inclusive a região de Juína possui, no Hospital Público de Juína possui o soro para esse tipo de atendimento. Para as pessoas que querem descobrir onde tem soro, em quais cidades de Mato Grosso tem soro, é bem simples. Você vai na internet, no Google e clica site do Ministério da Saúde. Abriu a tela do Ministério da Saúde, o site. Aí tem, na abertura da tela, tem num canto esquerdo, saúde de A a Z. Aí você clica em cima, o segundo nome que aparece na lista é animais peçonhentos. Aí você clica em cima de animais peçonhentos, e ali ele abre várias informações de animais peçonhentos. Você vai descendo nas informações, até que chega a lista dos hospitais de Mato Grosso que possuem atendimento contra acidentes com animais peçonhentos, inclusive com o telefone do hospital. Ali você vai descobrir quais cidades de Mato Grosso possuem atendimento para esse tipo de envenenamento. Você pode, inclusive, ligar lá, falar assim, olha, está tendo atendimento para picada de cobra? Eu vou fazer uma trilha, eu vou numa cachoeira, ou eu vou pescar, e eu queria saber se na região aí está tendo soro. Se você faz isso, você já está preparado, ninguém quer ser picado. Mas se acontecer um acidente, você já sabe onde ir. E um acidente por animais peçonhentos, serpente, arão, escorpião, quanto mais cedo você chegar no hospital, menor é o risco da pessoa morrer ou de ficar com alguma sequela grave por conta disso.
Agora, antigamente, professor, se falava de um tal de específico pessoa, que a pessoa picada de cobra tomava aquele específico. Isso não funciona, não existe, professor. O que existe é o soro antiofídico. O específico pessoa existe desde 2020, perdão, desde 1920, há mais de 100 anos. Existe esse preparado de erva chamado específico pessoa. Na época, Ivan, quando alguém era picado por uma cobra, não tinha soro antiofídico como nós temos hoje. Então, às vezes, a pessoa era picada por uma cobra que não era venenosa. Ele tomava o específico pessoa e sobrevivia, mas porque a cobra não era venenosa. Lembra aquela história da dificuldade de identificar se é venenosa, se não é? Mas o fato de não ter morrido, ele acreditava que era por ter tomado o específico pessoa. Assim também acontece, eu vou te contar uma história bem recente. Em Santo Antônio do Leverger, próximo de Cuiabá, recentemente, um garoto foi picado por uma jararaca boipeva, muito comum aqui na Baixada Cuiabana. E na família dele tinha a tradição de não levar para o hospital. Eles matavam a cobra, cortavam a cabeça dela e amarravam em cima do local da picada. Falava que a cabeça puxava o veneno. Dava um preparado de ervas para ele e deixava ele em repouso. Esse garoto ficou por 12 horas nessa circunstância. Só que depois de 12 horas, a perna dele estava o dobro do tamanho e ele não suportava mais de tanta dor. A família ficou preocupada e acabou levando para Cuiabá. Em Cuiabá foi atendido, recebeu o soro e sobreviveu. Só que, por ter ficado muito tempo sofrendo envenenamento, mais de 12 horas, o garoto de 18 anos teve a perna amputada. Aí você pode me perguntar, nossa, mas por que fez isso, né? Porque em algum momento da história dessa família, essa tradição deu certo. Quando não existia o soro, há 50, 60, 70 anos atrás, em algum momento eles fizeram essa tradição, usaram esse recurso doméstico, esse recurso caseiro, e a pessoa sobreviveu. Pode ter sobrevivido porque a cobra não era venenosa, ou até era venenosa, mas ela tinha injetado pouco veneno, ou ela tinha comido muito recentemente e tinha pouco veneno na bolsa, aí a pessoa sobreviveu. Então aquela tradição ficou, ou seja, aquele procedimento caseiro deu certo e acabou sendo repassado de uma geração para outra. O específico pessoa é a mesma coisa. O específico pessoa é um medicamento de ação placebo, efeito psicológico, mas ele não tem nenhuma ação específica contra o veneno, ele não destrói o veneno. O que destrói o veneno? O soro antiofídico, esse que é oferecido nos hospitais para tratar pessoas que estão com esse problema. Porque ali tem os anticorpos específicos para destruir o veneno da serpente, anticorpos fabricados por um cavalo que vão salvar a vida de uma pessoa. Há um detalhe importante, muita gente tem nas fazendas o soro para gado, soro antiofídico para gado, ou para cavalo, ou para socorrer um cachorro que foi picado. Este soro realmente destrói o veneno da cobra, mas só em cavalos, em bois ou cachorros. Ele não pode ser usado no ser humano, porque mesmo que seja para salvar a vida de uma pessoa, o soro normal para seres humanos, ele não foi fabricado por mim. Quando essa substância entra no meu sangue, eu posso ter uma reação alérgica. Por ter uma reação alérgica, eu posso morrer de alergia, de asfixia em 10, 15 minutos. Por isso que o soro só pode ser administrado no ambiente hospitalar. Se a pessoa desenvolver alergia, o médico consegue fazer toda a conduta de induzir a pessoa ao coma, colocar um respirador artificial para aplicar o soro. Agora, se eu tenho esse soro na fazenda e quero aplicar em alguém e a pessoa tem alergia ao soro, ela morre de alergia em 10, 15 minutos e talvez pelo envenenamento ela demoraria horas para morrer, dando tempo de ser socorrida. Soro de uso veterinário jamais pode ser usado em ser humano. Tem uma enorme chance de dar uma reação alérgica e matar a pessoa asfixiada. Só pode ser usado o soro antiofídico humano. E esse não pode ser vendido, não tem venda dele, só tem no hospital público, porque o atendimento é obrigatoriamente dentro do ambiente hospitalar. Então é bom a gente desmistificar, professor, que embora exista o específico pessoa, ele não tem nenhuma comprovação. O único medicamento que combate mesmo, que é usado para enfrentar uma picada de um animal peçonhento é o soro antiofídico, que o senhor já explicou, e ele não pode ser levado para um cidadão que vai fazer uma trilha, que vai para uma pescaria. Ele fica dentro do ambiente hospitalar. Tem gente que acha que pode levar o soro para um local e isso não pode. Não pode, é proibido por lei, não pode. O soro tem que ficar no ambiente hospitalar, na temperatura entre 2 a 8 graus. É o que eu acabei de dizer. Se eu faço a aplicação desse soro numa pessoa na fazenda, essa pessoa pode morrer mais rápido da alergia ao soro do que do próprio envenenamento. Então é proibido. Nem existe a venda disso. Se alguém tem isso na fazenda é porque roubou de algum lugar.
porque não existe o comércio do soro antiofídico, é sempre pelo sistema público. O Ministério da Saúde compra o soro, disponibiliza para as secretarias de saúde e essas disponibilizam para os hospitais do Mato Grosso e de todo o Brasil. Bom, para a gente encerrar o assunto então das serpentes, professor, uma pessoa picada por uma serpente, ele deve levar o animal ao hospital para que o médico também veja esse animal, porque eu acho, não sei se o médico ele teve ali durante a sua formação alguma disciplina que tratasse diretamente esse assunto, então é importante levar o animal ou não necessariamente? Hoje em dia todo mundo tem um celular no bolso, né? Então, tentar pegar o animal é um risco maior de você ser picado de novo. Se você acha que dá para fazer isso, é melhor abater o animal e levar ele morto. Levar ele vivo, nem pensar, porque o risco de um novo acidente é bastante grande. Mas hoje, como muita gente tem um celular no bolso, se você conseguir tirar uma foto, já vai ajudar bastante na identificação. Agora, se o médico teve ou não a formação, fica difícil a gente medir isso, né? Porque mesmo que ele tenha tido, às vezes ele passou muito rápido por essa formação. Então a dúvida vai acontecer. Mas mesmo não levando a serpente, tem uma coisa importante. Cada serpente desenvolve um tipo de sintoma. Se a pessoa, por exemplo, chegar picado por jararaca, o local da picada vai estar muito inchado, vai estar muito vermelho, até sangrando no local da picada. A pessoa às vezes sente gosto de sangue na boca. Esse é um envenenamento, são sintomas clássicos de jararaca. Já a picada de cascavel, a pessoa, no local da picada vai ficar dormente, ela vai ficar com aquele olho de sono, aquele olhar caído, com sensação de sono. Então, cada envenenamento tem um sintoma. Então, o médico aprende esses sintomas, ele não precisa da cobra. Se levar a cobra, às vezes ajuda, se o médico conhece aquela informação, se o médico sabe daquilo. Mas eles conhecem muito mais os sintomas para poder identificar se é um sintoma de envenenamento de jararaca, ou de cascavel, ou de pico de jaca, ou de coral verdadeiro. Então, pelos sintomas, eles já têm bastante conhecimento desse assunto, dá para identificar somente observando os sintomas. Por enquanto, professor, muito obrigado pela atenção, pelo bate-papo, pelas informações e até o nosso próximo encontro, professor. Se Deus quiser, obrigado a vocês pelo convite. Eu estou à disposição assim que for necessário. Obrigado, biólogo, professor. Um abraço a todos. Luiz Eduardo Saragiotto Silva, diretamente de Cuiabá, participando com a gente aqui do nosso Pauta Livre, dando esse show de informação para que nós possamos ter cada vez mais cuidado aí no nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, professor Luiz Eduardo Saragiotto. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Fique com Deus. Um abraço, professor. Tudo de bom, professor, viu?